Olá pessoal, canal Matemática Já, professor Gilberto falando com todos. Vamos seguir trabalhando nossa playlist de Física para o ensino médio. Estamos no tópico de termologia, falando de dilatação térmica, especificamente volumétrica, tratando de líquidos. Vamos a esse exercício da FUVEST São Paulo. Um recipiente cujo volume é de 1000 cm3 contém 980 cm3 de um líquido na mesma temperatura, 0 graus Celsius. O conjunto será aquecido. A uma determinada temperatura, o líquido começa a transbordar. O coeficiente de dilatação volumétrica do recipiente é 2 vezes 10 elevado a menos 5. E do líquido é 1 vezes 10 elevado a menos 3. A que temperatura, aproximadamente, o líquido começará a transbordar? Então, a partir daqueles dados, eu fiz uma representação. Então, nós temos esse recipiente, ele tem um volume de 1000 cm3, é o que ele ocupa no espaço. Dentro dele está contido 980 cm3 de um líquido, e a temperatura é 0. Esse conjunto será aquecido. Evidentemente que, ao serem aquecidos, vai haver agitação das moléculas e aparece o processo de dilatação, nesse caso, dilatação volumétrica, tanto do recipiente quanto do líquido. Embora ambos estejam dilatando-se, chegará um momento em que eles estarão absolutamente iguais, tendo o mesmo volume, a uma determinada temperatura. Mas, se essa temperatura variar um pouquinho acima, já começa a haver o transbordamento do líquido, porque o líquido tem maior dilatação volumétrica. Então, a pergunta do exercício é essa: qual vai ser a temperatura aproximada para que comece, então, o transbordamento? 15 graus Celsius, 25 graus Celsius, 20,8 graus Celsius, 70 graus Celsius ou 120 graus Celsius. Ok, então vamos pegar todos esses dados e colocar numa folha para a gente fazer os cálculos. Que ideia que nós temos que ter aqui? A ideia de igualdade dos volumes. O transbordamento só vai ocorrer quando houver igualdade dos volumes. Então vamos pegar os dados e montar o nosso esquema para a resolução. O volume do líquido tem que ser igual ao volume do recipiente. Nós sabemos que o volume final é essa fórmula aqui, ó. É o volume inicial, 1 mais o coeficiente de dilatação volumétrica, vezes a variação da temperatura. Então, eu fiz a substituição. O volume inicial do líquido é 980, 1 da fórmula, mais 1 vezes 10 elevado a menos 3, coeficiente de dilatação volumétrica. Esse gama é sempre isso, coeficiente de dilatação volumétrica, vezes a variação da temperatura. A temperatura inicial é 0. A temperatura final é desconhecida, então é T menos 0. Então é o próprio T. Então aqui também. E aqui os dados para o recipiente. O volume inicial é 1000, 1 mais coeficiente de dilatação volumétrica dele é 2 vezes 10 elevado a menos 5 vezes o T. Entenderam porque eu coloquei só o T, pessoal? O que é ΔT? ΔT é T final, temperatura final, menos T inicial. O inicial eu sei que é 0, então é T menos 0. Então é claro que o ΔT só sobra isso aqui. Então eu estou trocando o ΔT por T, ΔT por T. Ok? Esclarecido. Vamos fazer a distributiva aqui, ó. E aqui, ó. Os cálculos são bem fáceis. 980 vezes 1, 980, mais 980 vezes 1 de novo, 980, só que esse fica com 10 elevado a menos 3t, igual, aqui, 1000 vezes 1, 1000, 1000 vezes 2, 2000. Só que esse fica com 10 elevado a menos 5, multiplicando, vezes o t. Vamos deixar para o mesmo lado os termos que tem t, esse e esse. Então, 980
vezes 10 elevado a menos 3t, e esse vem para cá negativo. 2000 vezes 10 elevado a menos 5t igual 1000, e esse muda de lado, negativo. 980. O jeito mais fácil aqui, pessoal, é desfazer essa potência de base 10. Então, 980 vezes 10 elevado a menos 3, a vírgula que está aqui no final vai recuar 3 casas. A mesma coisa aqui, só que aqui é elevado a menos 5, então recua 5 casas. Então tem que ficar 0,02000 t. E essa subtração vai dar 20. Ok. Fazendo essa conta ali, pessoal, 0,98 menos 0,02, isso dá 0,96. Se colocar todos os zeros, dá a mesma coisa. 0,96t igual a 20. Isolando agora o T, que é a temperatura que vai começar a promover o transbordamento do líquido. Então isso aqui passa dividindo, é 20 dividido por 0,96. A temperatura, vamos colocar como no texto, aproximada. Aproximada de 20,8 graus Celsius. Com a temperatura em torno de 20,8 graus Celsius, começa o transbordamento do líquido naquele recipiente. Com a temperatura aproximadamente em 20,8 graus Celsius, nós encontramos essa resposta. Todo esse líquido vai ficar pleno aqui e vai começar a sobrar.